Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Caldeira e daremos início agora ao curso de Noções e Técnicas de Compliance. Neste curso, nós discutiremos um pouco mais sobre o conceito de compliance em si, de maneira um pouco mais abrangente e moderna, e também trataremos um pouco sobre a modelagem e concepção de programas de integridade e compliance. A grande pergunta que fica quando nós falamos em noções e técnicas de compliance é a concepção do próprio compliance. Mas afinal, senhoras e senhores, o que é compliance? Bom, se nós analisarmos a etimologia da palavra, a expressão compliance tem origem no verbo inglês to comply, que significa literalmente estar em conformidade a algo. Entretanto, essa é uma visão ainda bastante restritiva da terminologia compliance. Compliance, na atualidade, deve ser entendido de maneira muito mais ampla. Bom, senhoras e senhores, essa aula de hoje tem por objetivo discutir o conceito de compliance e sua aplicação prática nas organizações e também compreender de maneira mais clara a modelagem de programas de integridade e compliance. Para tanto, é importante que nós comecemos compreendendo o que é compliance. Afinal, senhoras e senhores, o que é compliance? A expressão compliance tem origem no verbo inglês to comply, que significa estar em conformidade a algo. Entretanto, esse olhar estritamente regulatório da perspectiva do compliance, que não deve ser mais compreendido assim na modernidade. Um olhar mais atual, uma perspectiva mais moderna do compliance, pressupõe que o compliance vai muito além da conformidade, abordando aspectos da cultura ética nas organizações. Entretanto, senhoras e senhores, em uma perspectiva mais moderna e mais ampla, compliance vai muito além da conformidade às leis e às regulamentações, e da prevenção e do combate a fraudes e corrupção, tratando de todos os aspectos da cultura ética dentro e fora das organizações. Estar em compliance, portanto, senhoras e senhores, é também estar em conformidade às leis e às regulamentações e agir com base nos mais altos parâmetros de ética e integridade. Notem, portanto, que nessa perspectiva mais ampla do compliance, o compliance também olha para a dimensão conformidade. Estar em compliance também é estar em conformidade, mas não é só estar em conformidade. A perspectiva moderna do compliance pressupõe um olhar muito mais abrangente, onde nós tratamos o compliance sobre duas grandes dimensões: a dimensão da conformidade e a dimensão da cultura da ética. Portanto, como nós veremos um pouco mais à frente, um bom programa de compliance é aquele que olha para a dimensão da conformidade, ou seja, busca estabelecer uma série de controles e mecanismos para assegurar que minha organização esteja em conformidade ao meu ambiente regulatório, mas também olha para a perspectiva da cultura ética, ou seja, busca implementar uma série de mecanismos que estimulem a construção e a edificação de uma organização realmente ética. Portanto, senhoras e senhores, em uma perspectiva mais moderna, nós não podemos mais olhar o compliance tão somente na dimensão da conformidade. É importante que nós olhemos o compliance em duas grandes dimensões, com o olhar da conformidade e com o olhar também da cultura da ética. Em seguida, a pergunta que fica é, tudo bem, já compreendemos que o compliance não é somente estar em conformidade a algo, como indica a terminologia, a tradução terminológica da palavra, né? Nós já vimos, to comply significa estar em conformidade a algo. Entretanto, em uma visão moderna, nós não podemos compreender compliance somente como estar em conformidade. É preciso adicionar um segundo elemento, que é a cultura da ética, como nós falamos anteriormente. A pergunta que fica é, tudo bem, já compreendi que o compliance ele não pode ser compreendido, não pode ser analisado tão somente na perspectiva da conformidade. Agora, olhando o compliance de maneira aplicada nas organizações, como nós podemos compreender o compliance? E a pergunta e a resposta que nós damos para isso é, nas organizações o compliance se traduz em uma função organizacional. Uma vez que nós já compreendemos que o compliance não pode ser analisado tão somente na perspectiva da conformidade e que em um olhar moderno nós olhamos para o compliance em pelo menos duas dimensões, a dimensão da conformidade e a dimensão da cultura da ética, a pergunta que fica é, tudo bem, agora quando nós olhamos para o compliance aplicado nas organizações, como nós podemos compreender o compliance? E a resposta que nós damos para isso é que o compliance nas organizações, ele pode ser compreendido como uma função organizacional. Portanto, como algo orgânico, de fato integrado à organização e à sua cultura. É importante que nós tenhamos esse olhar para o compliance, um olhar do compliance enquanto parte da organização, tal qual as demais funções, a função administrativo-financeira e as demais funções da organização. O compliance ele faz parte da organização e ele deve ser enxergado como sendo uma função organizacional específica e, portanto, diretamente ligado ao negócio da organização. Esse olhar é fundamental que nós entendamos que o compliance ele não pode ser compreendido de maneira descolada do negócio da organização. Um bom programa de integridade, um bom programa de compliance, ele tem que considerar o negócio da organização, as características daquela organização e, naturalmente, os riscos que aquele negócio traz. Bom,
compreendendo que o compliance em uma perspectiva moderna vai muito além da conformidade, como nós acabamos de ver. Nós não podemos olhar o compliance simplesmente na dimensão conformidade, temos que olhar pelo menos em duas dimensões, a dimensão da conformidade e a dimensão da cultura ética. É importante que nós compreendamos também como a gente pode enxergar o compliance nas organizações. E tendo compreendido, portanto, que o compliance na atualidade ele não pode ser olhado tão somente na perspectiva da conformidade, ele também deve ser olhado na perspectiva da cultura ética, a pergunta que fica é, tudo bem, agora como nós podemos compreender este compliance nas organizações? E a resposta é, o compliance deve ser compreendido nas organizações como uma função organizacional e, portanto, integrado ao negócio daquela organização. É fundamental que nós compreendamos o compliance de maneira orgânica, de maneira integrada ao negócio da organização, de maneira que ele, de fato, consiga dar resposta aos riscos envolvidos naquele negócio. Nesse sentido, e olhando para essa conceituação um pouco mais ampliada do compliance, de maneira bastante prática, o compliance nas organizações pode ser compreendido a partir de seus dois grandes objetivos. Primeiro, promover a conduta ética. Segundo, assegurar a conformidade. E como decorrência disso, nós teremos naturalmente a prevenção e o combate à fraude e à corrupção. Muitas vezes nós relacionamos diretamente o compliance à perspectiva de prevenção, especialmente prevenção à fraude e corrupção. E está correto. De fato, um bom programa de compliance, ele contribui em grande maneira para prevenir ilícitos e também a ocorrência de atos de corrupção dentro de uma organização. Agora, um olhar mais amplo em relação ao compliance não está especificamente direcionado para a perspectiva anticorrupção. Bom, já tendo compreendido, portanto, que o compliance na atualidade deve ser compreendido, de novo, a partir de duas grandes dimensões, a dimensão da conformidade e a dimensão da conduta ética, e já tendo compreendido também que quando nós olhamos o compliance para dentro das organizações, ele deve ser compreendido como uma função organizacional e, portanto, como um conjunto de mecanismos integrados, de fato, ao negócio daquela organização. A pergunta que fica é, como nós podemos, talvez, definir compliance sob essa ótica um pouco mais ampliada? E a resposta é que, de maneira bastante prática, o compliance nas organizações pode ser compreendido a partir dos seus objetivos. E são dois grandes objetivos. De um lado, promover a conduta ética, de outro, assegurar a conformidade. E na medida em que uma organização é capaz de promover uma cultura da ética, promover condutas éticas e assegurar a conformidade dos seus processos, naturalmente ela previne a fraude e corrupção. Portanto, esse olhar mais ampliado do compliance, ele faz com que nós compreendamos o compliance de maneira um pouco mais ampla, não só relacionada à perspectiva anticorrupção, mas, naturalmente, a implementação de um bom programa de compliance que olha para essas duas dimensões, ele tem efeitos diretos na prevenção e no combate à fraude e corrupção. Portanto, como nós podemos notar aqui, estar em compliance é estar em conformidade às leis e regulamentações e também é agir de maneira ética. E também é criar um conjunto de mecanismos que façam com que a minha organização, de fato, tenha uma cultura ética arraigada. E, nesse sentido, como efeitos de um bom programa de compliance que olha para a conformidade e que também olha para a cultura da ética, nós teremos a prevenção à corrupção. Tá? Portanto, a prevenção à corrupção é efeito natural de um bom programa de integridade, de um bom programa de compliance, que considera essas duas grandes dimensões, a conformidade às leis e às regulamentações e também a conduta ética. E nós temos aqui, de maneira um pouco mais ampla, a perspectiva da integridade corporativa. A gente vai entender um pouco mais à frente qual é a correlação que nós enxergamos aqui entre integridade corporativa e compliance. Mas já adiantando para os senhores, na medida em que eu tenho um bom programa de compliance, ou um bom sistema de compliance ou integridade, eu, por decorrência disso, tenho uma organização íntegra. Portanto, a integridade corporativa ela pode ser compreendida como horizonte em direção ao qual o compliance ruma. Ou seja, eu implemento um conjunto de mecanismos de compliance para assegurar que a minha organização seja íntegra, ou seja, para assegurar a integridade corporativa. Nessa perspectiva, existe uma correlação aí entre integridade e compliance, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente também. Bom, nesse sentido, a partir dessa compreensão que nós já traçamos até aqui, a gente pode estabelecer, digamos assim, uma cadeia de objetivos e efeitos do compliance, tá? Então, portanto, se nós compreendemos que o compliance não pode ser olhado tão somente na dimensão da conformidade e deve incorporar também a perspectiva da conduta ética, a gente poderia dizer que o compliance ele vai ter um olhar muito voltado à conduta ética e à conformidade às leis e regulamentações. Na medida em que eu consigo, de fato, criar uma cultura da ética e assegurar que os meus processos estejam em conformidade às leis e regulamentações, os efeitos práticos disso serão, primeiro, geração de confiança e credibilidade, o fortalecimento e a preservação da imagem e reputação da instituição e dos seus colaboradores,
a geração e preservação de valor e a redução, inclusive, de riscos de multa e responsabilização. Portanto, os efeitos mais macros do compliance são naturalmente, ou é naturalmente, a geração e preservação do valor para as organizações. É muito importante que nós compreendamos isso e que enxerguemos o compliance de fato como sendo um investimento. Na medida que uma organização ela investe em compliance, ela reduz risco de multa e responsabilização, ela fortalece e preserva a sua imagem e reputação, não só a imagem daquela organização, como também de seus colaboradores. Ela gera confiança e credibilidade, seja para o mercado, seja para a sociedade, pensando, por exemplo, compliance na área pública, ela gera confiança para a sociedade, pensando compliance na área privada, gera confiança para a sociedade e para o mercado, e por decorrência disso, eu tenho uma geração de valor para aquela organização. Então é importantíssimo que nós tenhamos esse olhar, um olhar do compliance como sendo um investimento. Tá? A gente vai falar um pouco mais à frente da importância do tone at the top, ou do tone from the top, para os programas de compliance, e está muito associado a isso, né? Também a compreensão por parte dos shareholders da alta administração, que o compliance ele é bom porque ele é bom, que nós devemos fazer o que é certo porque é certo, mas que, no limite, um programa de compliance também gera e preserva valor e muito valor para as organizações. Portanto, a gente não gasta com compliance, a gente investe em compliance. E aí, como nós já falamos, né, por decorrência disso tudo, nós teremos naturalmente aí prevenção à corrupção, tá? Nós podemos ter programas de compliance direcionados à prevenção e combate à corrupção? Podemos, né? A gente tem algumas linhas ou eixos do compliance. A gente tem, por exemplo, compliance anticorrupção. A gente vai desenhar uma série de mecanismos de compliance especificamente direcionados para a prevenção e combate à fraude e corrupção. Mas o olhar mais amplo do compliance vai muito além disso. E, portanto, como nós já falamos até aqui, a gente pode compreender o compliance de maneira um pouco mais macro a partir dessas duas dimensões, né? A conduta ou a promoção de conduta ética ou da cultura da ética e a asseguração da conformidade dentro das organizações. Bom, nós já falamos até aqui, senhoras e senhores. Primeiro, a gente não pode confundir compliance com conformidade. Na atualidade, compliance vai muito além da conformidade e inclui também a promoção à cultura ética dentro da organização. Nós já falamos também que, de maneira aplicada às organizações, o compliance ele é uma função organizacional e, portanto, ele deve ser compreendido de maneira integrada e orgânica em relação àquela organização. E dissemos também que, de maneira prática, né, a gente pode entender o compliance a partir dos dois grandes objetivos ou objetos de trabalho do compliance. De um lado, a promoção da cultura ética ou da conduta ética, de outro lado, a asseguração da conformidade. De novo, se eu tenho um programa de compliance que tem por objetivo assegurar conformidade e promover cultura ética, eu, por decorrência disso, teria uma organização mais íntegra, tá? E, portanto, naturalmente, também terei prevenção e combate, especialmente prevenção à corrupção, tá? E aí, tendo compreendido já esse cenário anterior, o que a gente vai tentar responder aqui agora é, tudo bem, como nós podemos, então, definir compliance nas organizações? E a resposta que eu trago, a gente poderia definir compliance como sendo um conjunto de práticas organizacionais materializadas em estruturas e instrumentos específicos, geralmente organizados sob a forma de um programa ou de um sistema, que se destinam à gestão da ética e à gestão da conformidade com a finalidade de promover o ambiente de integridade organizacional ou corporativa. Notem que, de alguma forma, esse excerto aqui, ele resume, em grande medida, o que nós falamos até aqui agora. Explica de maneira um tanto quanto clara como a gente pode compreender o compliance nas organizações. Vamos lá de novo, pessoal, entender de maneira um pouco mais clara isso aqui. Primeiro, compliance, ele é um conjunto de práticas organizacionais, materializadas em estruturas de compliance e instrumentos de compliance. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, quando nós abordarmos de maneira um pouco mais específica a modelagem de programas de compliance. Mas guardem isso, o compliance, ele é um conjunto de práticas organizacionais que são materializadas em estruturas de compliance, então uma área de compliance, etc., e instrumentos de compliance, políticas, tecnologias, etc., como nós veremos de maneira mais clara um pouco mais à frente. E essas estruturas e instrumentos de compliance, eles geralmente se organizam em um programa ou um sistema de compliance. E se destinam, portanto, àqueles dois objetos que nós falamos, né? A gestão da ética e a gestão da conformidade dentro das organizações, com a finalidade maior de promover a integridade corporativa. Então, de novo, o compliance, ele é um conjunto de práticas, ou seja, estruturas e instrumentos, que se organizam em um sistema ou um programa de compliance, que tem por finalidade assegurar a integridade corporativa. Tá? E aí, pessoal, surge uma questão muito interessante que muitas vezes é uma dúvida recorrente, né?
A gente vai tentar responder aqui agora. Notem, portanto, que programa ou sistema de compliance ou integridade não é o compliance. Ele é a forma como o compliance se organiza naquela determinada organização. Então, nós temos aí um conjunto de mecanismos e práticas de compliance que se organizam em um programa de compliance ou em um sistema de compliance, né, que vai ter um olhar aí para a gestão da ética e para a gestão da conformidade com o objetivo de assegurar a integridade corporativa. Então, notem que um programa de compliance ou um sistema de compliance, ele não é o compliance. Ele é a forma como o compliance se organiza no âmbito das organizações. Tá? Então, é importante que nós tenhamos também essa clareza aqui. E aí, tentando de alguma forma trazer tudo que nós dissemos até aqui, né? Se nós olharmos de maneira panorâmica em relação ao compliance, a gente vai entender, olha, primeiro, quando nós olhamos compliance nas organizações, ele é uma função organizacional, portanto, uma função de compliance, que se materializa ou se organiza em um programa ou sistema de compliance, né? Que tem dois grandes objetos de trabalho, a gestão da ética e a gestão da conformidade. E, portanto, quando nós trabalhamos bem a perspectiva da gestão da ética, naturalmente nós temos aí uma cultura da ética, né? Ou uma organização com condutas éticas arraigadas. E quando nós trabalhamos bem a gestão da conformidade, nós temos aí uma organização que de fato é conforme às leis e regulamentações. E é interessante notar aqui que quando nós estamos falando de compliance, quando a gente fala de conformidade, o olhar não é só em relação ao ambiente regulatório mais macro, em relação a leis e outras regulamentações de governo, né? A gente está falando também aqui da obediência em relação às regulamentações internas, portanto, em relação às políticas daquela própria organização, né? Portanto, estar em compliance nessa ótica da conformidade é estar aderente tanto em relação ao ambiente regulatório mais macro, como em relação ao ambiente regulatório interno também daquela organização, materializado aí nas políticas internas daquela companhia ou órgão, né? E aí, como resultado disso, né, nós temos a integridade organizacional ou integridade corporativa. Notem, portanto, que a integridade corporativa, a integridade organizacional, ela é o horizonte em direção ao qual rumo ao compliance. Portanto, aqui fica claro, fica bastante claro como a gente pode, de alguma forma, ter um olhar panorâmico e realmente integrado sistêmico em relação ao compliance. De novo, senhoras e senhores, quando compreendido nas organizações, compliance é uma função organizacional. Essa função organizacional, ela se organiza, se materializa em um programa ou sistema de integridade compliance, que tem dois grandes objetos de trabalho, nessa perspectiva mais ampla. De um lado, gestão da ética, do outro, gestão da conformidade. E como decorrência disso, nós teremos integridade corporativa. Portanto, fica bastante claro aqui a relação entre esse olhar de integridade corporativa e compliance e também um olhar bastante sistêmico em relação à compreensão dessa função de compliance. Finalizamos então aqui, senhoras e senhores, essa primeira parte do curso, tendo compreendido de maneira bastante clara um olhar ampliado em relação ao compliance. E também a correlação aí, ou a relação entre integridade e compliance, como nós trataremos um pouco mais especificamente no próximo módulo do curso. Agradeço aos senhores, muito obrigado.